Está ao vivo, viu? Vou chegar atrasado na minha live. Oi, Eusébio. Oi, Michele. Escutou aí o Humberto dizendo que vai chegar atrasado na própria live? Oi, Joyce. Estou tomando o remedinho da tia Raizeira. Para de gracinha, por favor. Só uns 30 segundinhos aqui e a gente começa, gente. Porque o Humberto tá atrasado na live dele. Oi, dona Esther. Seu filho tá atrasado. Maninho. A Joyce tá falando que você é muito engraçada, amor. Ei, Joyce. Oi, gente. Pois é, Joyce, tem dia que parece que ele engoliu um palhacinho, sabe? Cheio das gracinhas. Tem que botar ele de castigo. Pega aqui pra mim, amor, o livro, por favor. Esqueci de pegar ele. Tá atrasada, amor. Cheguei. E aí, pessoal? Tem vergonha não, né? Sexta-feira, comendo amendoim. Ele resolve beber água, ele resolve pentear cabelo, ele resolve comer amendoim, paçoca, tudo que for antes de começar a live. É sexta, gente. Tem que comer amendoim e paçoca. Ai, meu Deus. Oi, Silas, Luciana, tudo bem? Vamos lá, gente? Vamos começar? Ó, você vê tanto que os dias passam rápidos, né? Nós já estamos no 17º dia do nosso desafio, né? Daqui uns dias a gente termina o desafio e vai ficar com saudade dele. Eu já tô começando a achar que eu vou dar conta de fazer os 40 dias. Hoje ele falou pra mim, nossa, eu vou conseguir fazer os 40. Tem lógico um trem desse? Vê se pode. Até seu pai agora, amor, tem Instagram. Ó, tá vendo? Ô, velhão, um beijo. Oi, Neide. Gente, então vamos lá, né? Hoje nós entramos no 17º dia do nosso desafio. A Luciana tá falando ali, começou a rever todos. Luciana, você acredita que hoje também eu assisti duas lives? Nossa! Tá precisando, começou a brigar demais. Mentira! Mas é porque eu fiquei assim, gente, eu vou assistir, né? Eu tô recebendo tantas mensagens positivas que esses negócios devem estar sendo legal mesmo. Eu comecei a assistir minhas próprias lives e aí tinha hora que eu ria sozinha assistindo, achando engraçado da gente mesmo. Com as bobeiras que a gente dá que tem hora, sabe? Mas é bom, tem sido gostoso. E o tema de hoje, gente, é um tema muito bacana porque ele fala o seguinte: o amor traz intimidade. E quem não leu o capítulo e nos escutou falando ontem, né, que o tema de hoje seria interessante, porque seria o amor traz intimidade, pode ser que tenha pensado que hoje nós iríamos falar sobre relacionamento sexual. Mas foi uma pegadinha, né? Porque hoje nós não vamos falar sobre esse assunto. Na verdade, quando se fala a palavra intimidade, a primeira coisa em que as pessoas pensam é em sexo, é em ficar nus, né? Mas intimidade, gente, não quer dizer apenas essa questão da sexualidade ou apenas essa questão de estar nus, né? De estar nu um diante do outro. Na verdade, o contexto mesmo da palavra intimidade, ele vai muito além. Até porque eu conheço vários casais que até têm uma vida sexual ativa, uma vida sexual legal, mas eles não são íntimos, eles não têm proximidade, eles não têm intimidade. E esse capítulo de hoje, ele vai falar sobre a amizade. E essa intimidade que não tem nada a ver com sexo, né? É uma intimidade que vai muito além. Porque haverá um tempo dentro do seu casamento em que não haverá mais esse desejo sexual, porque o corpo vai envelhecer. Não! A preguiça vai chegar, né?
E a saúde não vai permitir, não vai ter mais tantos hormônios atuantes, né, no organismo, que vai contribuir para que o sexo aconteça, embora se amem. Mas e quando Isso essa lá pelos fase... 90, viu, pessoal? E quando essa fase chegar, que o sexo não acontecer, o que vai restar desse casamento? Precisa ter essa outra parte da intimidade que ela vai muito além disso, né? Muito além. E da mesma forma que eu mencionei aqui, que eu conheço vários casais que até se dão bem na questão sexual, mas eles não são íntimos, não são parceiros, não são companheiros, não são amigos. Nós conhecemos também casais que hoje já estão apenas nessa outra fase, né? Da amizade, do companheirismo, do respeito, da cumplicidade. E nós podemos caminhar juntos, caminhar com essas duas partes dentro do nosso relacionamento. Claro que não podemos abandonar a questão sexual se nós estamos com saúde plena, né? De forma prematura, né? De forma prematura, de forma alguma, porque a questão sexual ela é extremamente importante e haverá um capítulo aqui mais à frente, onde nós vamos tratar da importância desse relacionamento sexual dentro do casamento, mas que essa questão da cumplicidade, desse amor, dessa amizade, do quanto isso é fundamental dentro do relacionamento, o quanto isso é importante. E nada se compara a essa intimidade, essa proximidade dentro do relacionamento. Você até pode ter os seus melhores amigos, ter pessoas das quais você confia, que você partilha da sua vida, mas nada se compara ao casamento. O casamento é o relacionamento mais íntimo que nós podemos ter na nossa vida. Nada se compara a isso. Só que essa intimidade do casamento, ela também é um terreno muito perigoso. E em algumas oportunidades aqui nós tratamos sobre isso. Por você conhecer tanto aquela pessoa, por você saber tanto das qualidades e dos defeitos e dos pontos fracos que essa pessoa tem, poderá acontecer de você utilizar isso como uma arma para ferir, para machucar, para denegrir a imagem, para destruir a autoestima do seu cônjuge. Infelizmente, em momentos difíceis que alguns casais passam, quando chega nesse momento de luta, de tormenta, de tribulação, pode-se usar desse conhecimento da intimidade como uma arma para poder machucar. E isso é muito perigoso, né? Nós não podemos utilizar parte da nossa intimidade com esse propósito, porque podemos causar danos irreparáveis, coisas das quais a gente pode se arrepender amargamente depois. Eu não posso usar do conhecimento que eu tenho dos segredos do Humberto, das fragilidades dele, para ferir, para denegrir a imagem dele. Nem ele pode fazer isso comigo. E dentro do casamento, nós somente atingimos esse nível de intimidade verdadeiro quando a gente se conhece, quando a gente se respeita, quando nós nos sentimos livres para poder ser quem realmente nós somos. Sem máscara, sem vergonha, né? E podemos nos mostrar de verdade. Você já pensou, você fica o dia todo fora da sua casa e passa por diversas situações complexas ao longo do seu dia. Mas quando você chega em casa, você precisa colocar uma máscara e se esconder do seu cônjuge e não poder se revelar, não poder se mostrar a ele. Isso é muito triste, isso é terrível. E na verdade, dentro do casamento, é o local onde nós deveríamos nos sentir mais livres, mais à vontade, com mais liberdade. E muitos casais não vivem isso dentro do relacionamento. Vivem dentro de um ambiente de medo, de insegurança, aonde se tem que escolher palavras para conversar, aonde tem que se esconder sentimentos, aonde não se pode mostrar o que está sentindo, o que está passando, os problemas que está vivenciando, e tem que tudo ser escondido. É um relacionamento onde não existe a intimidade verdadeira. E isso é muito triste.
E os segredos que nós temos, nós precisamos compartilhar um com o outro, porque de fato nós somos um. É lógico que a questão da amizade, ela é extremamente importante. E da mesma forma que eu tenho as minhas amigas, e às vezes eu saio com elas, eu converso com elas diversos assuntos, Humberto também tem os amigos dele. Tem o grupo do WhatsApp dos amigos dele, que eu nem gosto de entrar naqueles grupos, porque eu falo assim, é tanta conversa de homem besta, deixa esses meninos pra lá. Do mesmo jeito, ele também respeita a minha intimidade, a minha liberdade com as minhas amigas. E isso é uma questão muito saudável, porque um precisa respeitar a intimidade do outro, a liberdade do outro, e entender que há momentos em que é importante sim ter amigos e conversar e tudo, mas que dentro do relacionamento conjugal, essa amizade ela precisa ter uma honra maior. Lembra que ontem nós conversamos sobre essa questão da honra? No casamento, sim, precisamos ter essa honra, essa dignidade dentro do casamento, de não ter segredos, de poder conversar, de se sentir seguro. E se hoje eu te perguntasse assim, o seu cônjuge, ele se sente seguro com você? Ele pode compartilhar com você os segredos dele, os medos, os sonhos? Porque talvez o seu cônjuge não converse com você porque ele não tem confiança, ou ele não tem liberdade, ou ele não se sente confortável para poder conversar. E é algo que nós precisamos avaliar e ir conquistando essas questões ao longo dos dias, até que chegue um ponto onde vocês possam se abrir, aonde vocês possam conversar, onde vocês possam se tornar vulneráveis. E às vezes as pessoas confundem essa questão dessa palavra vulnerabilidade, porque pensa assim, se eu me mostrar muito, eu vou me tornar vulnerável, eu vou estar desprotegida, e ele pode usar isso como arma contra mim, eu vou estar mostrando os meus pontos fracos. Mas só que dentro do casamento, o ser vulnerável não é algo negativo. Na verdade, dentro do casamento, o ser vulnerável é muito positivo, porque eu preciso me abrir para o Humberto e ele precisa se abrir para mim. E esse é um grande ensinamento que esse capítulo nos traz, que nós precisamos confiar um no outro, acreditar um no outro, sermos amigos, sermos íntimos. E como que eu vou alcançar essa intimidade se eu não me deixo ser conhecida? Se ele não sabe dos meus sonhos, se ele não sabe dos meus medos, se ele não conhece aquilo que faz o meu coração acelerar, ele não sabe dos meus gostos, é um casamento que não vai deslanchar, que vai estar sempre manco, que vai estar sempre faltando alguma coisa, porque essa questão da intimidade, ela precisa ser trabalhada. E talvez se você me perguntasse assim hoje, tá, eu não tenho essa intimidade com o meu cônjuge, o que eu posso fazer para ter essa intimidade hoje? A dica que eu te daria é, se torne vulnerável, que seja a partir de você a mudança, que você comece a se abrir, que você comece a falar mais, que você comece a conversar, a se expor, a falar dos seus sentimentos, a falar daquilo que te atormenta, dos medos que você tem, dos sonhos que você tem. Quando você começa a se abrir, se tornar vulnerável, o seu cônjuge ele vai perceber que pode confiar em você. Porque ele vai pensar o seguinte, bom, se ele está confiando tanto em mim, está me contando tantas coisas do coração, então eu também posso contar, então eu também posso falar. Sabe aquela questão da amizade que nós aprendemos? Que quando eu conto um segredo para um amigo, ele se sente confortável para me contar o segredo dele? Isso acontece dentro do casamento. Quando eu me torno vulnerável, ele também vai se tornar vulnerável. É dessa forma que nós alcançamos intimidade dentro desse relacionamento. Você quer falar, amor? Posso? Pode. Essa questão de intimidade, eu não vou nem... Deixa eu falar outra coisa aqui. Quando a gente começou a se relacionar, a gente não tinha uma intimidade. Eu não conhecia a Sinara na íntegra, né? E você também, com certeza, por mais que você tenha muitos anos de namoro, de relacionamento, você não conhece.
o seu parceiro na íntegra, independente de quantos anos. É claro que conforme a medida do tempo vai passando, você vai conhecendo um pouco mais. Então, quando a gente começou a se relacionar, casou, e eu comecei a ter alguns conflitos com a Sinara, porque até então eu não conhecia e eu não havia estudado ainda nada sobre perfis, né? E depois que a gente estudou um pouco mais sobre perfil e eu fui entender qual é o perfil da Sinara e o meu perfil, as coisas meio que sincronizaram. Até então, muita coisa eu escondia da Sinara, não gostava de falar para ela, porque eu puxei algo do meu pai sempre foi assim muito visionário, sonhador, e eu puxei muito isso dele. E às vezes eu tinha uma visão, eu tinha uma perspectiva de futuro, e como o perfil da Sinara ela é conforme, não é conforme de conformado, tá? É conforme de sistemático, de pragmático, de muito seguro, pé no chão. Então tinha coisas que eu ia comentar com ela e falar com ela, e ela já jogava um balde de água fria, assim, mas aquela bem gelada mesmo, de final de campeonato, quando o time ganha, o jogador vem e joga em cima do técnico, assim, ela já jogava isso pra mim. Isso foi acontecendo, e isso me travou por muito tempo, em muitas situações, isso me travou. Então eu escondia muita coisa dela. Fazia, programava, planejava, tudo escondido. Até acerca da realidade financeira, das nossas finanças, era tudo muito escondido, muito camuflado, por conta desse processo que a gente passou e da falta do entendimento que a gente tinha de perfis. Hoje isso não acontece mais, eu já entendo como é o perfil dela, ela já entende qual é o meu perfil. Então, assim, eu já tenho hoje mais vontade de falar dos meus projetos para ela, porque eu preciso do parecer dela por causa do perfil dela e da segurança dela. Isso vai me dar uma certeza maior daquilo que eu estou fazendo. Não estou falando que é determinante, não estou falando isso. Acaba sendo, mas não estou falando que seja. Senão ela fica cheia aqui, não posso falar isso, né? Mas assim, em suma, o que eu queria resumir? Talvez hoje você tenha muitos segredos e você inibe a sua intimidade com seu parceiro por conta dessa falta de conhecimento de perfil, por não entender ainda qual é o seu perfil e o perfil do seu parceiro ou parceira. E isso vai tirando as possibilidades de uma intimidade maior. E quando não há essa intimidade, num futuro bem próximo vai faltar a intimidade sexual também, porque isso vai sendo perdido conforme você vai perdendo ou não vai conquistando essa intimidade com seu parceiro. A atração física ela vai ficando de lado, ela vai se desgastando, ela vai perdendo, e talvez essa fase que a gente está querendo chegar lá para os 90, 95 anos, ela é antecipada de forma prematura. Por quê? Porque por falta da intimidade gera a falta da intimidade. Da outra intimidade. Entendeu? Então, assim, vários casais que eu conheço que estão afastados, sexualmente falando, por não terem intimidade, por não serem amigos, por não serem companheiros, por não serem... qual que é a palavra que eu amigos, utilizar? Né, de verdade, né, parceiros. Cúmplices, né, em todas as situações. E isso é muito ruim, muito ruim. Olha só, esse parágrafo diz assim: talvez essa seja uma área onde você falhou no passado. Se aconteceu assim, não espere que seu cônjuge lhe dê imediatamente acesso livre ao coração dele. Você deve iniciar reconstruindo a confiança. E como Humberto bem expôs aqui, eu falhei no passado porque ele, muito sonhador, vinha me contar as coisas, eu já dava aquela machadada, né? E eu já cortava assim pela raiz mesmo, você tá doido? E criticava, sabe? Ironizava o sonho dele. Isso era horrível, meu comportamento foi muito ruim, eu jamais poderia ter feito isso. Mas na imaturidade, né? Na falta de sabedoria daquele tempo,
eu achava que eu fazendo isso, eu estaria protegendo a nossa vida financeira, né? Protegendo os nossos negócios, não deixando com que ele fizesse coisas arriscadas. Mas, na verdade, eu estava podando os sonhos dele. E eu não poderia agir daquela forma. E o autor traz isso daqui, que quando nós falhamos, nós precisamos voltar atrás, né? Arrepender daquela atitude e reconquistar a confiança. Sabe aquela situação de você ouvir sem criticar? De você se deixar ser conhecida, se deixar ouvir, né? A pessoa falar tudo aquilo que ela tem que falar sem você falar nenhuma crítica, sem você desmerecer, sem você podar sonhos, mas você incentivar. Você ouvir e trazer o incentivo e trazer uma palavra de verdade. E aqui tem uma outra parte que ele fala o seguinte: alguns desses segredos precisam de correção. Que muitas vezes Humberto ia compartilhar alguma coisa comigo, eu tinha que, de alguma forma, corrigir aquele pensamento dele, mas não com aquela falta de sabedoria e maturidade que eu tinha. Eu tinha que falar de outra maneira, né? E ele fala aqui, ó, nós podemos ser agentes de cura e de restauração, não discursando, não criticando, mas ouvindo em amor e oferecendo apoio. E alguns desses segredos precisam ser aceitos. Eles são partes da estrutura e da história dessa pessoa. E embora essas questões não sejam muito agradáveis de se lidar, elas sempre vão exigir um toque delicado. É aonde a gente volta a falar naquele assunto de sermos sábios, de termos sabedoria para ouvir e filtrar. E vai ter momentos em que eu vou ter que falar, Humberto, assim, não vai dar, né? Com sabedoria e tentar mostrar uma outra forma, né? Mas sem crítica. E muitas vezes os casais, eles entram nessa doença dentro do relacionamento, porque de fato é uma doença isso, que vai afastando um ao outro, porque eles não têm liberdade para conversar, porque sabe que se na hora de compartilhar um sonho, uma vontade, vai ser criticado, vai ser zombado, e isso é muito ruim. Nós precisamos alcançar esse nível de confiança e de liberdade, de podermos conversar sobre qualquer assunto, de podermos compartilhar o sonho, pode ser o mais mirabolante da face da terra, mas de um poder apoiar o outro. Nossa, amor, esse sonho está tão distante, mas a gente vai conseguir. É engraçado demais, porque antes de conhecer sobre o perfil e tal, eu ia comentar alguma coisa com a Sinara, assim, que eu queria fazer, e que ela vinha com aquele feedback mais negativo, eu queria fazer só para pirraçar, e eu fazia mesmo. Eu nem estava importando muito se ia dar certo ou não. Tá vendo? O tipo de gente eu fazia mesmo. Hoje, é tão legal que a gente já conhece os perfis que quando eu chego para falar alguma coisa assim, que ela já sabe que não tem futuro, ela não fala nada. Não dou nem ideia. Eu já sei que realmente não tem futuro, então ela precisa falar. Não precisa falar muita coisa, entendeu? Às vezes ela não precisa nem dar um conselho, uma opinião, uma crítica, ela não precisa falar nada, ela fica ali, não, beleza, vai lá, você acha que é bom, vai lá e faz. Aí eu já vejo a gente já sabe que não vai. Às vezes eu falo mesmo só por falar, só para conversar mesmo. Mas é bacana esse capítulo, né, gente? Porque, de fato, quando se fala, nós pensamos mesmo nessa questão sexual, mas a gente vai ver que é algo muito mais profundo, né? Porque essa parte da intimidade, dessa amizade, desse companheirismo é o que vai permanecer, né? Quando a idade chegar, o cansaço vier, é o que vai permanecer. Sermos amigos, sermos companheiros, né? E nós temos falado tanto isso aqui, né? De aprendermos a nos divertir sozinhos, os dois, a sermos parceiros, os dois, né? A encontrarmos essa intimidade de nos divertir os dois. Eu me lembro que quando nós casamos, muitas vezes eu queria sair sozinha, né? Viajar ou ir para um restaurante só nós dois. Eu sempre quis fazer essas coisas e o Humberto ficava assim, nossa, que sem graça. Que graça que tem nós dois viajar sozinhos. Eu escutava isso. Meu Deus, eu queria matar ele quando eu vi ele falando isso pra mim. 19 anos, tá?
E muitas vezes ele falou isso. Às vezes eu falava, programava, ai, vamos viajar, só nós dois, vamos pra praia, só nós dois. Ele, meu Deus do céu, que coisa mais sem graça. O que nós vamos fazer na praia, só nós dois? E até que ele cedeu, né, a primeira vez, agora ele só quer ir só nós dois. Ele anda negando um monte de convite para viajar com turma, porque ele viu tanto que é bom ficar só nós dois viajando. Mas falando assim, parece que foi o ano passado, né? Não, tem muito tempo, né, amor? Você era bobo. Olha só, brincadeira. Mas até restaurantes, eu falava assim, amor, vamos sair pra comer um peixe só nós dois. Vamos chamar o fulano, vamos chamar não sei o quê, vamos chamar não sei o quê. Não tinha dinheiro, aí tinha que rachar a conta com alguém, entendeu? Eu chamava mentira. 6, 7, fica mais barato. Agora ele descobriu que é bom. Então, que você também possa descobrir o tanto que é bom ficar só vocês dois, o tanto que é bom divertir só os dois, fazer coisas só os dois, sabe? Sair junto, passear, ir para um restaurante sozinho, ficar em casa sozinho, só os dois. Isso é tão gostoso, é tão saudável, sabe? Você precisa aprender também a gostar da companhia do seu cônjuge, se divertir junto. E o desafio, né, de hoje, né? Decida guardar o segredo do seu cônjuge e orar por ele, né? Fale com o seu cônjuge, demonstre amor, apesar desses segredos. Ouça-o quando ele compartilhar com você seus pensamentos mais secretos e suas lutas. Faça com que ele se sinta seguro. Então, é aquela questão de ser sábios, né? Fazer com que o seu cônjuge se sinta seguro com você, para conversar, para compartilhar, para contar dos sonhos, dos medos, dos receios, dos desejos, né? E ter diálogos juntos, ter conversas juntos. Como antes vocês tinham quando namoravam, de ficar 40 minutos no telefone, né? Que isso possa voltar a acontecer, de vocês terem o que conversar, o que falar. E lembrando aqui das nossas viagens, né? Quando a gente viaja só nós dois de carro, a gente anda muitos quilômetros de carro. A nossa última viagem nós andamos 6.000. Quase 6.000 quilômetros de carro. E eu não durmo na viagem. A gente fica revezando, eu dirijo um pouco, ele dirige a maior parte, é lógico. Mas a gente vai conversando o caminho inteiro, a viagem inteira. Gente, sinceramente, eu não sei aonde é que nós achamos tanto assunto para conversar. Mas a gente consegue, a gente se diverte e é muito gostoso. Então, o conselho que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite, né, que está nesse capítulo, desenvolva essa intimidade dentro do seu casamento. Procure serem amigos, né, a compartilharem desses momentos a sós, a se divertirem juntos, a reconquistar essa confiança. Porque se você não adquirir essa intimidade que é relacionada à amizade, isso vai atingir a sua vida sexual e todas as outras áreas do seu casamento. Então, toma muito cuidado com essa questão e investe de verdade em ser amigo, em ser íntimo, em desenvolver um relacionamento de confiança. Ok? É isso. Lá, a Adri colocou lá, ó. Iniciamos só nós dois, depois vem os filhos chegam, as noras, os genros, depois os netos, mas no final será sempre nós dois novamente. Exato. Dri, um beijão, linda, linda, linda Isso netinha, mesmo. hein? Parabéns, aí, Adriana. viu, Dri? E é verdade, gente, isso que a Adriana comentou aqui, ela é psicóloga, né? Prima do Humberto, lá em São Paulo, e ela fez essa pontuação aqui que é tão verdadeira, né? E nós falamos sobre isso aqui numa live nossa, né? De que a Ana Júlia está crescendo e nós sabemos que ela vai sair de casa, né? Eu acho que não demora tanto assim. E vai ficar só nós dois. E vai ser bom para ela, mas vai ser muito bom para nós. Porque ela vai estar em paz, sabendo que nós estamos bem, que nós estamos felizes, que a gente está se curtindo, que a gente está se divertindo. E que a falta dela não vai nos trazer dor. Na verdade, a gente vai estar feliz com a felicidade dela e ela vai estar feliz com a nossa felicidade, né? E realmente, amor, no final é só nós dois. Ai, que bom. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Que Deus abençoe.
e que você possa desenvolver esse relacionamento de intimidade maravilhoso, né? De amizade, companheirismo, de um confiar e acreditar um no outro, né? E até amanhã, no nosso 18º dia, né? Isso aí, pessoal. Um beijão. Fica com Deus. Sexta-feira, sextou. Vai Sextou. namorar, vai namorar, vai namorar. Amanhã também vai ser bacana, hein, gente? A tarefinha de amanhã é top, hein? Já vou dar uma dica. Vai preparando um jantar legal aí, tá bom? Ó. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.